O texto vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu estou lendo a partir do verso 4, Jeremias 1, verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e a todos a quem eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amém? Somente esses versículos. E nós vamos falar essa noite um pouquinho de Jeremias e dessa passagem e de como isso implica bastante na nossa vida. Porque nós somos, às vezes, um pouco como Jeremias. Jeremias é chamado de o profeta chorão. Ele é conhecido como o profeta que chora. Ao longo do texto de Jeremias, há várias passagens que ele se coloca de maneira inconsolável, chorando, sentindo a dor do povo, sentindo a dor daqueles que se rebelam contra o Senhor, de que ele está falando, e o povo não se conserta, e está vindo o exílio, e está vindo Nabucodonosor, e está vindo Babilônia, e o povo não se arruma, não se acerta, e então Jeremias chora, e chora, e chora. Tanto é que tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, que é Jeremias lamentando o estado de destruição que ficou Jerusalém, depois que Babilônia destrói tudo e acaba com o templo. Jeremias é esse profeta. Michelangelo, na Capela Sistina, lá em Roma, que um dia talvez eu conheça, ele pinta os profetas, né? Ele pinta os profetas. Então você vai ver Isaías, Joel, e entre os vários profetas que são pintados, cada um está de uma forma. Um está apontando, o outro está com um rolo na mão e tal. Jeremias, ele está simplesmente de cabeça abaixada, com a mão sobre a boca, em tom de pensamento. Há uma dor quando você vê a pintura de Jeremias, porque Jeremias é esse profeta que sente essa dor do povo. Jeremias é esse profeta que se coloca a lamentar pelo povo. Esse é o perfil de Jeremias, né? Isso é tão interessante que nós conseguimos dessa forma perceber a evolução de Jeremias ao longo do texto. Porque nesse capítulo 1, como nós acabamos de ver, nós vemos um Jeremias temeroso, falando que não é capaz, que não consegue, que não pode. Mas quando você vai e lê, por exemplo, o final de livro de Reis, o final de livro de Crônicas, que você tem reis ali extremamente idólatras, e Jeremias chegando diante desses homens e falando: se converta. Profetas afirmando que o reino do norte, que no caso Nabucodonosor, os homens que vêm, não vão destruir, e Jeremias está falando: vai destruir. Ele se coloca no final de sua carreira como um homem intrépido, corajoso, valente, completamente diferente do Jeremias de sua chamada. O nosso viver com Deus nos leva a ter confiança. Jeremias nos mostra isso. O nosso modo de viver com Deus nos traz cada vez mais confiança. E Jeremias vai obtendo essa confiança ao longo do tempo. Um ponto interessante também é no verso 5, porque Deus fala: olha, Jeremias, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Quando você nasceu, eu já te chamei, Jeremias. Mostrando que há algumas coisas interessantes nessa chamada de Jeremias, que Deus já conhecia Jeremias,
Deus não foi pego de surpresa, do tipo, porque às vezes nós achamos, né, que Deus é assim, tava de bobeira, aí Deus olha e fala, vou chamar o Igor. Tipo, preciso de alguém, vou chamar o Igor. E vou chamar o Rafael. Como se fosse nada. Não, tudo está no plano de Deus. E você se encontra no plano de Deus. Deus não é pego de surpresa. O projeto de Deus na vida de Jeremias já estava desde antes do nascimento dele. Os planos de Deus na sua vida, na minha vida, já começaram há muito tempo. E às vezes nós achamos que Deus vai dar um start. Não, os planos já estão ativos. Jeremias foi formado, a personalidade de Jeremias, a genética de Jeremias, Deus já conhecia desde o ventre da mãe dele, como Jeremias havia de ser. E pelo fato de Jeremias ser desse jeito, é que Deus exatamente chama Jeremias. Percebe a profundidade desse texto? Quando fala isso, Deus não faz nada de inesperado. Por exemplo, Gálatas 4:4. Um texto bem conhecido, vai dizer assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, vindo à plenitude dos tempos. No tempo certo, Deus agiu na história da humanidade, enviando o seu Filho como Redentor. Havia lá a promessa desde o Éden, que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, não. Houve o tempo certo de Deus agir e fazer. Porque Deus não é pego de surpresa em nada. A sua chamada, o fato de você estar aqui essa noite, não pega Deus de surpresa. Vou dar um susto em Deus, vou aparecer lá na igreja hoje, né? Não existe isso. E a resposta que Jeremias dá a essa chamada, porque olha que coisa interessante, Deus está falando, olha, eu tenho planos na sua vida desde que você nasceu. Eu tenho um propósito na sua vida desde que você nasceu. Desde antes do seu nascimento, para melhor dizer. Eu já sei o que você será, Jeremias. Mas a resposta de Jeremias é a nossa resposta. A resposta de Jeremias é eu e é você também. Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, eis que sou como uma criança. Não passo de uma criança. A primeira resposta de Jeremias é o medo. E às vezes a primeira resposta que nós damos para Deus é o medo. Porque nós somos humanos. Jeremias é muito humano nesse sentido. O primeiro fato de que nós nos deparamos com o Senhor e com os propósitos de Deus em nossa vida é o medo. Porque você tem que entender o tempo de Jeremias. É uma nação que teve um leve respiro com Josias de se voltar para o Senhor. Mas agora a nação cada vez mais se corrompe, se afasta de Deus. E ela se corrompe em vários níveis. As lideranças se corrompem, os sacerdotes se corrompem, os príncipes se corrompem, os juízes se corrompem. Parece o Brasil, mas não é. Né? Estou falando do Brasil, não, estou falando daquela época lá. Existe uma máxima, quando você pega alguns livros sobre teologia do Antigo Testamento e você entra nessa parte dos profetas, que é, quanto mais o povo se afasta de Deus, mais corrupto ele se torna. E quando você lê Amós, quando você lê Miqueias, quando você lê Oséias,
você percebe bem nítido isso. Essa corrupção sistemática da nação e o afastamento de Deus. É o cara que está roubando na balança, é o comerciante que rouba na balança, são os juízes que vendem sentenças, tudo isso está ali nesses profetas, e eles estão exatamente falando disso. Então, quanto mais esse povo se corrompe, Deus está chamando Jeremias nesse período aí, nesse rebuliço desse povo. E Jeremias fala, cara, eu não sei, eu não consigo ser esse homem todo que precisa ser, porque a tarefa era grande. A tarefa era muito árdua. Jeremias se sente incapaz. Mas aí é que está a beleza de Deus. E aí é que está a grandiosidade de Deus. Porque quando a gente lê, principalmente quando a gente vai ao Novo Testamento, no Antigo Testamento também tem Deus sempre chamando os improváveis, né? Deus sempre usando aqueles menos assim, né? Você começa desde, por exemplo, Moisés. Moisés era o cara que era do lado de lá e se bandeou por lá de cá, entende? Ele nasceu, foi lá para a filha de Faraó e de repente um belo dia ele vai para o deserto e some. Já parou para pensar que quando Moisés ele é chamado, ele não está no meio do seu povo? Ele está fugido, ele está em outra terra, ele está mais estrangeiro do que nunca. Ele não sabe, está mais perdido que segue tiroteio. Porque ele nasceu israelita, é criado como egípcio, mas a chamada dele é como nômade, lá no deserto. E esse homem improvável vai ser o libertador. Você vai ter, na história dos juízes ali, um Gideão mais novo. Você vai ter o próprio Saul, que a gente tanto fala mal, e tem que falar mal mesmo, porque vacilou mesmo, né? Fazer o quê? Mas se você olhar, Saul é da tribo de Manassés. Manassés é uma das tribos de menos poder econômico na nação. E é dali que sai o rei, o primeiro rei. O primeiro rei poderia sair de tantas outras tribos, Benjamim. É de Benjamim, que é uma tribo menor, não é grandiosa, poderosa economicamente, farturamente. E ele é o menor da casa do pai dele. Davi também vai ser o menor. Olha só as improbabilidades, os improváveis, é que Deus vai chamando. Mas, ao mesmo tempo, Deus também usa homens extremamente capacitados. Então, Deus usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Entende? Por exemplo, 1 Coríntios 1, 26, vai dizer assim. Vai botar aí, Rafael? 1 Coríntios 1, 26. Porque essa é a loucura de Deus. Deus não faz como nós pensamos. E às vezes o modo de Deus fazer é loucura, e isso se dá aqui. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É Deus quem nos chama e é Deus quem nos capacita.
É Deus quem realiza o seu querer, para que eu não venha me glorificar em mim mesmo. Mas tudo que eu faço, a glória é para o Senhor. Então não há motivos para me entregar ao medo de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado a fazer. E às vezes nós nos entregamos mais ao medo, em vez de nos entregarmos àquilo que o Senhor nos capacita a cada dia a realizar. Será que nós somos capazes realmente de cumprir o chamado de Deus? Essa é a nossa dúvida. Será que eu realmente consigo realizar aquilo que o Senhor tem proposto, aquilo que eu tenho sentido no meu íntimo? Será que eu sou capaz de fazer? Essa é a dúvida que todos nós temos. E Paulo nos dá a resposta também, só que na segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 3, 4 e 5. Vai dizer assim... Foi 2 Coríntios 3, 4 e 5. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Não que eu seja capaz de fazer alguma coisa por mim. E isso é uma coisa interessante. O fato, por exemplo, quando eu vejo pregando o Silas Malafaia ou o Hernandes Dias Lopes, entre alguns outros pregadores, eu estava até comentando com a Rafaela. A Rafaela outro dia estava vendo lá, eu estava editando um vídeo que eu ia botar no Instagram. Então eu não estava prestando muita atenção, mas eu sei que ele estava falando da passagem de Jesus no Monte da Transfiguração, e ele estava ali fazendo algumas observações. Aí ele estava com a Bíblia aberta aqui. Ele estava exatamente assim, ó, falando assim. Ele fala assim, né? Ele pega a Bíblia. Mas todo o resto que ele está falando, tanto o texto bíblico quanto o esboço que ele está falando, e ele vai dividindo. Tópico 1, aqui nós temos 2 coisas. Aqui nós temos 3 coisas. Assim, assim. Aí eu falei, Rafaela, olha só, ele está lendo uma passagem em Mateus. Mas eu tenho certeza que a Bíblia dele está aberta no Antigo Testamento. Pela página, tu sabe, né? O Novo Testamento está aqui, gente. A Bíblia dele estava aberta assim, ó. Eu falei, Rafaela, ele está com a Bíblia aberta? Só para dizer que está lendo a Bíblia. Porque ele está lendo, porque ele está falando o texto de cabeça. Ele está falando, ele abre a Bíblia só para abrir, só para abrir, sério. Ele abre a Bíblia aqui, ó, e está lá. Procura um dia alguma pregação deles. Eu falei, cara, um dia eu chego lá, mas não dá não. Se eu não fizer esboço, eu me perco. O meu divertidamente aqui, eu vou para outro caminho. Eu esqueço até o que eu adoto, quanto mais o que eu não adoto, né? Por mais que eu olhe e veja grandes pregadores, grandes homens, não vou pregar porque eu não tenho o texto bíblico decorado. Não vou pregar porque eu não consigo decorar o texto. Eu não consigo decorar João 1 inteiro, como o Hernandes Dias Lopes, né? Eu não consigo, eu só sei o primeiro verso e muito mal. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acabou, verso 2. Já não sei, eu só sei o primeiro verso de cabeça. Eu não posso, glória a Deus pela vida desses homens, mas Deus vai agir na minha vida de uma maneira diferente. Eu posso me inspirar e olhar e falar, cara, como esse homem é bom. Olha quanto eu tenho que melhorar. Isso é maravilhoso, que bom, né? É como um guitarrista ou um instrumentista que tem uma referência de algum músico que é muito bom, muito brabo na guitarra, na bateria, no baixo. Então você sabe, um dia eu chego lá, talvez ou não, mas o fato é que eu vou me esforçar a isso. Ou os cantores, é maravilhoso eu me inspirar em alguém.
mas eu não posso, por causa disso, eu não vou fazer. Por mim não ter a capacidade de decorar um texto bíblico inteiro, não vou mais pregar. Não. Deus me usa de maneira diferente. Deus usa cada um de vocês de maneira diferente. A resposta é: será que eu consigo cumprir com aquilo que Deus me chama? O texto nos diz: nossa capacidade vem de Deus. Pronto, agora que eu tirei o pigarro, melhorou. Deus vira para Jeremias, porque é Deus quem nos capacita. E olha que coisa interessante. Deus, quando está falando com Jeremias, no verso 5, ele vai dizer: não tenha medo. Ele vai dizer para Jeremias: não temas. E ouvir de Deus, não temas, não necessariamente é sinal de fraqueza. Porque grandes homens ouviram de Deus, não temas. Abraão ouviu de Deus, Gênesis 15:1. Moisés ouviu em Números 21:34. Daniel ouviu em Daniel 10, verso 12. Maria ouviu em Lucas 1:30. Simão ouviu em Lucas 5:10. Paulo ouviu em Atos 27 e 24. Todos esses homens, em algum momento, tiveram certa dúvida e Deus falou com eles: não temas. Não temas. Deus fala conosco: não temas. Entende? Porque quando eu começo é para que o medo não me domine. O medo é uma das coisas que mais paralisam o ser humano. E o medo, até certo ponto, é bom, né? Você vê que quando a criança é muito pequenininha, ela não tem medo de nada. Tem umas que demoram um pouco mais, né? Mas o medo serve como uma proteção tua. Também, até certo ponto. Mas chega um determinado ponto que o medo simplesmente não te faz avançar, caminhar, crer, confiar, acreditar. E aí vem a palavra do Senhor e diz: não temas. Aí vem Deus e fala ao nosso coração: não temas. E o fato de Deus falar comigo: não temas, não significa que ele me acha fraco, não, porque ele falou também para Moisés, para Abraão, para Paulo, para Maria, para tantos outros homens que fizeram coisas grandiosas. Por quê? Porque eles estavam temerosos, mas ouviram: não temas, e confiaram. Essa é a diferença. João 4,18, 1 João 4,18, por favor. O medo é uma das emoções que mais paralisam o ser humano. E João vai nos dar uma dica maravilhosa de como vencer esse medo. Porque ele vai dizer: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. O texto inteiro, João está falando sobre o amor de Deus e o amor de uns pelos com os outros, dos irmãos uns com os outros. E chega um determinado ponto que ele fala: olha, Cristo morreu por nós. Essa redenção em Cristo, esse amor do fato de Cristo morrer e ressuscitar, é esse amor que tira. Porque agora eu não tenho mais a pretensão de ser castigado. Pelo contrário, agora eu fui salvo em amor em Cristo Jesus. E, portanto, esse amor em Cristo é que lança fora o medo. É que tira o medo. Porque eu compreendo aquilo que Jesus realizou. E aí você entende por que havia homens e mulheres na igreja primitiva lançados a leões, perseguidos, queimados, torturados, flechados, crucificados de cabeça para baixo, entre outras coisas. Porque não é o medo, eles não faziam por medo, eles não servem
por medo. Eles não adoram a Deus por medo de ser castigado, mas eles adoram e vivem motivado por um outro sentimento, o amor. Eles vivem agora numa prática chamada do amor de Deus na vida dele, que fazem eles continuar. Percebe que é o amor de Deus que vai fazer toda a diferença? Que é Deus quem nos capacita, que é Deus quem realiza o seu operar na nossa vida. Portanto, é esse amor que vai agir em nossa vida. Então, por exemplo, quando nós ouvimos Deus falando conosco e com o nosso coração, o Espírito Santo falando diretamente conosco, às vezes o Espírito Santo fala conosco e nos chama a congregar, e nos chama a adorar, e nos chama a servi-lo. Mas às vezes eu começo a olhar tanto ao meu redor que eu começo a ter medo de realmente se eu tenho que servir a Deus. Se eu tenho que viver agora essa realidade que Deus vai me chamando a cada dia. E o Senhor nos chama a cada dia. O Senhor nos chama a cada dia à oração. O Senhor nos chama a cada dia a viver em santidade com Ele. O Senhor nos chama a cada dia. Mas, portanto, o seu amor tem que lançar fora o nosso medo de servi-lo, de nos render diante dele. Outra coisa interessante, e é um cuidado que nós devemos ter, quando eu olho para esse texto de Jeremias, é que a falsa humildade pode esconder um orgulho. Porque às vezes nós falamos assim, eu não sou bom nisso não. Reconhecer as minhas debilidades, as minhas fraquezas, os meus defeitos, não é uma desculpa para continuar seguindo da mesma forma. O Senhor tem me chamado, mas aí eu não quero mudar de vida, né? Não quero mudar de vida, né? Eu prefiro, continuar seguindo da minha forma e do meu jeito. Então, portanto, eu falo, eu não sou capaz disso. Eu não consigo largar aquilo. Eu não consigo, eu não nasci para isso. E nós vamos empilhando desculpas diante de Deus, mas no sentido de querer parecer tão frágil, tão debilitado. Mas é somente a nossa desculpa. É igual, recentemente, vocês viram, Vai lá o pastor Rubem, bota uma peruca ruiva, um shortinho pequenininho e saio na rua de madrugada dizendo que estarei fazendo uma investigação. Mais de uma vez. Vocês estão ligados nisso não, né? Vocês são crentes mesmo. Só não vai rir. Até porque também eu estou usando a ruiva. O dito cujo usa valora. E aí eu invento desculpa. Se você não entendeu, procure qualquer um desses jovens aí que estão rindo e pergunte para eles que eles vão te explicar o que é que está acontecendo. Mas se você não sabe do que eu estou falando, parabéns. Você não fica nas redes sociais. Você está corretíssimo. Errado sou eu de saber essa referência. Tá? Porque olha que coisa interessante, Deus não está cometendo um engano quando nos chama. Se nós hesitamos ou recusamos obedecer, nós estamos agindo com base na incredulidade e não na fé. Porque se eu viro para Deus e falo, Deus, tu tá errado, é sério mesmo? Olha como Jeremias está falando. Deus já falou
Jeremias, eu te conheço desde antes da formação no ventre de sua mãe. Eu tenho um conhecimento total e absoluto de cada molécula do seu corpo. E Jeremias está falando, escolheu o cara errado, hein? Escolheu o cara errado. Quando nós nos colocamos e falamos para Deus, Deus, não é isso não, Deus. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não estou agindo com uma falsa humildade. Na verdade, eu estou agindo com uma incredulidade. Eu estou dizendo que Deus errou em me escolher. E Deus errou em me colocar aqui. Que Deus errou em me fazer dessa forma, desse jeito. Entende? Uma coisa é dizer que nós conhecemos as nossas próprias limitações. Outra coisa bem diferente é nós dizermos que as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos defeitos impedem Deus de fazer alguma coisa. Percebeu a diferença? Essa atitude, ela não demonstra uma humildade. Ela demonstra orgulho. Porque eu estou dizendo para Deus, Deus, eu sou tão ruim, Senhor. Ah, Deus amado, o Senhor não pode me usar, Senhor, porque eu sou muito ruim. E Deus está falando, mas eu te escolhi, eu te chamei, eu tenho planos e propósitos em minha vida. Cuidado, porque eu estou me colocando acima da sabedoria de Deus. Esse é o problema. Eu estou me colocando em cima da escolha de Deus em minha vida. E esse é o problema. Isso é o que Jeremias está falando. E às vezes nós queremos viver em nossa vida, da nossa forma, do nosso meio, dando desculpas para Deus. E Deus está falando, o seu Espírito falando ao nosso interior. Vem, eu te quero. Eu te chamo, eu te preparo, eu quero você mais junto de mim, eu quero você mais junto da igreja, eu quero você congregando, eu quero você orando mais, eu quero junto, mas aí você está falando para Deus, Deus, eu não sou dessa forma, Senhor, eu não sou para isso, Deus, eu não sou para aquilo outro, Deus. Eu estou fazendo com Deus, eu não estou agindo com humildade com Deus, eu estou agindo com orgulho. Porque eu não estou ouvindo aquele que me conhece desde o ventre de minha mãe. Percebe? O segundo ponto, e nós somos muito bons nisso também. Perdão, terceiro. Desculpa. Nós somos muito bons em desculpa. E nós aprendemos isso desde pequenininho, né? Eu percebo isso nos meus filhos. Ninguém ensinou eles a dar desculpa, mas eles são bons nisso. O Henrique, a Rafaela com certeza a Rafaela é mãe, já reparou isso há muito mais tempo que eu, né? O Henrique, você fala assim, cata os brinquedos. Aí ele fala assim, ele mandou uma dessa essa semana. Eu vou para a vovó Clara. O que tem a vovó Clara e catar os brinquedos? Não, Henrique, você não vai para a vovó Clara. Eu não vou para a vovó Clara. Você entendeu? Para não catar os brinquedos. Ele criou um problema que não existe para não catar, para não realizar, aliás, para não resolver o problema, que é catar o brinquedo. Ele criou uma outra situação absurda de ir para a avó dele, isso porque era o quê? 10 horas da noite? Por aí. E ele chorou copiosamente. Claro, e se lançou no sofá e a Rafaela levanta e vai catar. Para de chorar e vai catar. É isso. Aí nós estamos rindo, que ele tem 5 anos. Mas nós às vezes fazemos a mesma coisa, igualzinho. Tem um problema, mas eu não quero resolver esse problema. Mas aí eu invento um outro problema para tirar o foco daquele problema. Os políticos são experts em fazer isso. Gente, será que meu filho vai ser político?
Jesus, converte meu filho. Que político é bom nisso, né? Tem um problema, eu invento outro para tirar o foco do problema. Nós fazemos isso na nossa vida. Eu tenho um problema, mas eu arrumo uma desculpa para camuflar aquele problema. Perdão. Nós somos muito bons nisso. Deus está chamando Jeremias. Deus está nos chamando a cada dia. E às vezes nós estamos inventando desculpas para não cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, entende? Porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho a minha família, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho. Você está colocando coisas a fazer, mas Deus está falando, eu não quero que você pare de fazer. Eu não mandei você parar de fazer. Eu estou mandando você me seguir. Eu estou mandando você cumprir os meus propósitos na sua vida. Um traço de personalidade de Jeremias é interessante, que mais de um comentarista eu vi falando sobre isso. Sobre o modo de Jeremias ser, provavelmente era tímido e sensível, porque Jeremias, ele demonstra esse traço de personalidade porque ele chora, porque lembra que é uma época que homem não chora, né? Ok? E ele chora, e ele lamenta, e ele sente dor, e ele sente empatia. Então, ele tem um traço de personalidade mais sensível. É provável que Jeremias não fosse aquele barulhento, né, extrovertido, que chegava zoando nos lugares, que perturbava o pai dele, e era provável que ele fosse mais retraído. Então, muito provavelmente, Jeremias nunca foi, desde muito jovem, mesmo sendo filho de sacerdote e sendo instruído dentro do sacerdócio, nunca foi aquele mais eloquente, aquele mais falador. Muito provável que não. Mas é exatamente nesse ponto que Deus chama Jeremias, porque Deus, ele não se importou com o que Jeremias colocou para ele. Porque quando Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança, Jeremias está falando, olha, Senhor, eu não sou tão eloquente, eu não sei falar tão bem quanto tantos outros, porque talvez na cabeça de Jeremias precisasse de alguém com voz forte, com voz firme, com uma voz retumbante para poder falar em meio a esse povo que está desviado. E Deus está chamando logo Jeremias, que não tem essa voz toda, não tem essa eloquência toda. E ao mesmo tempo ele é inexperiente, porque ele é como uma criança, no sentido de não ter a experiência necessária para cumprir. Eles vão dar ouvidos a esse menino, a esse moleque que mal saiu das fraldas. Mas Deus não está nem aí. Porque o Senhor vira para ele no verso 7, e o Senhor disse, não diga, não passo de uma criança. Não diga que você não tem experiência. Não diga isso. Porque, Jeremias, quem te capacita sou eu. Porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Deus olha para Jeremias e fala, Jeremias, o teu problema não é meu problema. Mas tudo que eu te disser, olha, não diga, não passo de uma criança, não diga que você é inexperiente, porque é na sua inexperiência que eu vou te usar. É na sua inexperiência que as minhas palavras estarão na sua boca, Jeremias. E às vezes nós colocamos para Deus a nossa inexperiência. Mas lembra que eu falei no começo que Jeremias começa de uma forma e termina diferente? Que na caminhada, Jeremias foi se mostrando cada vez mais intrépido.
que Jeremias é preso e não recua, que Jeremias apanha e não recua, que Jeremias passa por tantas outras provações e não recua, que chega no final, todo mundo está falando de bênção, e Jeremias está falando, não é isso não. Ele não foi Maria vai com as outras, porque ele sabe o Deus que ele serve. Na nossa chamada, nós sempre seremos inexperientes, mas Deus fala, não é isso que eu quero. Eu quero que você caminhe comigo, porque é eu que vou colocar as minhas palavras na sua boca. É eu que vou te capacitar, é eu que vou te instruir, é eu que vou mover na sua vida. Portanto, não há desculpas para Deus, porque Deus não se importa com as nossas desculpas, porque as nossas desculpas para Deus não são nada. Porque Jeremias fala, eis que sou como uma criança. Não diga que eu sou como uma criança, Jeremias. Suas desculpas para mim não servem de nada. Temos que agora cumprir o ID do Senhor. Temos que agora aqui cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a cada dia. E olha que coisa maravilhosa. Lucas 12, 11 e 12. Eu vou ler 2 textozinhos para terminar. Lucas 12, 11 e 12, que vai dizer assim. É o Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira que irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Os discípulos ali estavam preocupados que Jesus estava ensinando e falando, e ele estava assim, rapaz, será que eu vou lembrar dessa matéria na hora da prova? Né? Sabe quando o professor está falando lá, explicando, e tu dá uma viajada? Aí quando você volta, ele chega e fala, então, olha, x é igual a 7. Aí tu fica, meu Deus, perdi alguma coisa nessa aula. E você estava ali presente. Né? Os discípulos estavam tendo essa dúvida com Jesus, porque imagine, o tanto que Jesus ensinava, o tanto que Jesus falava, o tanto que Jesus estava ali mostrando sinais e maravilhas. E de repente eles estavam assim, será que a gente vai lembrar disso aí tudo? Oh, não lembrei. Ih, rapaz, hoje, Jesus estava falando, eu estava cheio de fome. Estava pensando já no almoço. Aí Jesus vira e fala, olha, não temam. Não temam, porque imagina, ali naquele meio ali, você está tendo pescadores que não faziam discursos, que não estavam diante do sinédrio, que não estavam nas sinagogas, que não eram mestres, eram pescadores. Você tem o outro que é cobrador de impostos, você tem o outro que muito provavelmente era o revolucionário lá, que agora me fugiu na cabeça a memória dele. É Simão também. Simão Zelote, que era zelote, revolucionário, queria matar tudo que era romano. E aí tu tem esses homens normais. E Deus está falando, fica tranquilo. E Jesus está falando, fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai lembrar cada um de vocês. O Espírito Santo vai colocar a palavra exatamente como deve ser falada. O Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês. Então é só cumprir a chamada. Quando chegar a hora, ele vai lembrar e ensinar tudo. João 14, 25. João 14, 25. Não tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Tenho dito isso
enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Coração, o Espírito Santo, o Consolador. Entenda que, eu estava falando na aula de escola dominical, no trimestre passado, quando a gente se deparou com esse texto, que às vezes nós olhamos o texto e nós olhamos o Espírito Santo como Consolador, e a gente pensa no Consolador como aquele que fica assim, tadinho dele, fica assim não, vai melhorar, né? Que a gente está orando, chorando, e o Espírito Santo fica assim não, vai melhorar. Dá um sorriso para o Espírito Santo, né? Que não é que o Espírito Santo está consolando a gente. Não, a ideia do Consolador aqui é o consolar de ajudar, é o consolar de dar o ombro para aquele que está debilitado. Sabe, imagina que você está andando mancando e tem alguém ali te amparando. É essa a ideia. Porque o Espírito Santo nos ajuda justamente em nossas fraquezas, ele nos ajuda em nossas dificuldades e debilidades. Então, Jesus está falando, olha, não temam, não fiquem com medo, porque o ajudador, aquele consolador, vai vir ajudar vocês no momento certo e vai lembrá-los de tudo o que vocês têm que falar, de como vocês devem agir. Então, não fiquem temerosos, porque eu vos deixo algo muito precioso, a minha paz. A minha paz eu vos dou. Então, não fiquem angustiados e nem com medo. Então, às vezes, nós ficamos com medo de cumprir, de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, e Deus fala conosco, eu vos deixo a minha paz. E a paz de Deus tira fora toda angústia e todo medo. O Senhor Jesus nos concede o Espírito Santo para que ele venha exatamente nos ajudar em todas as nossas fraquezas e debilidades. Portanto, como Paulo mesmo falou, todas as coisas é para a glória de Deus e a glória do Senhor na minha vida, porque eu não faço nada de mim mesmo, tudo é o Espírito Santo agindo na minha vida e que me traz paz para seguir e confiar. Então, cumpra tudo aquilo o que o Senhor tem te chamado. Não é tempo de desculpa, não é tempo de criar situações, é tempo de ouvir o que o Senhor nos chama e falarmos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, põe a sua palavra na minha boca, transforma e molda o meu coração de acordo com os propósitos que tu, Senhor, tem para realizar. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se apresente agora diante de Deus. Se apresente agora diante do Senhor. Mas se apresente a Deus de uma maneira diferente. Não se apresente diante de Deus com desculpas. Não se apresente mais diante de Deus querendo mostrar que pelas suas fraquezas você não pode. Pelo contrário, é nas suas fraquezas que Ele te fortalece. Então as suas fraquezas, os seus problemas, para Deus não é nada. Porque Deus, Ele trabalha exatamente aí. Se coloque agora para Deus com o seu coração aberto em cumprir exatamente aquilo que Ele tem te chamado. Porque quando nós abrimos o nosso coração e nos colocamos diante da presença de Deus para cumprir aquilo que Deus quer, todas as coisas são transformadas e mudadas em nossas vidas. Amém?
Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, e nos colocamos, ó Deus, na tua presença, Senhor, sabendo, ó Deus, que tu tem planos e projetos, ó Pai, e uma chamada na nossa vida, Senhor, e portanto, Pai amado, que tu venha, Senhor, cumprir todos os teus propósitos em nossa vida, que nós não venhamos, Senhor, mas dar desculpas para não fazer, para não te seguir, para não te adorar, para não, Senhor, nos voltarmos a ti, mas pelo contrário, Senhor, que nós venhamos ouvir o não temas e venhamos ter a nossa fé renovada a cada dia, que o teu Espírito Santo, Pai, venha, Senhor, nos revestir de poder, que o teu Espírito Santo venha, Pai, nos trazer ânimo, nos trazer força, nos trazer vigor, Senhor, para cumprir os teus propósitos e a tua chamada, Pai. Encha-nos, Senhor, a cada dia e nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia.